falando sobre o que está acontecendo na nossa comunidade, situações bem comunitárias. Mas, infelizmente, dentro do cenário jornalístico, dentro disso que você acompanha, a gente tem algumas histórias daquelas que entristecem e que, infelizmente, faz parte do nosso trabalho ter que trazer para você, para informar. O que vem aqui é mais um caso. Infelizmente, quando a gente fala mais um, não é desdenhando, não é menosprezando a situação. É porque, de fato, mais uma mulher perdeu a vida para violência. Um ex-companheiro tirou a vida dessa mulher aí de uma forma cruel, absurda, em frente à filha dela, uma situação terrível que aconteceu no interior do estado e que o Tiago vai trazer agora informações para nós. Informações que a gente lamenta profundamente que ainda tenham que ter destaque nos jornais, nos programas, enfim, Tiagão. E a gente começou, Valdinei Rodrigues, o ano de 2024 de uma forma muito triste para algumas mulheres aqui do Paraná. Rapidamente a gente relembra aqui o caso da mulher que foi espancada, agredida, torturada, maltratada pelo cirurgião o cirurgião aqui na região, professor universitário, aqui no bairro Moçungue, aqui em Curitiba. Tivemos o caso em Araucária da mulher que foi assassinada no final de semana passado, depois de uma briga com o ex-companheiro. Tivemos o caso da Franciele, que foi morta no interior do Paraná. E a gente teve o caso agora da Merim, que foi morta na região dos Campos Gerais. Relacionamento de 10 anos. Ela conheceu o marido, ainda adolescente, tiveram uma filha e no dia que ela pediu o divórcio, no dia que ela falou, chega, não quero mais, eu não aguento, eu tenho 24 anos, eu quero seguir a minha vida, você tem 26, dá tempo, de você ser feliz e eu também. Ele não topou essa parada aí não, ele cometeu o crime e essa história completa você acompanha a partir de agora aqui no Balanço Geral. Veja. As fotos são da jovem de 24 anos. Aos 14, ela conheceu o marido, um homem possessivo, controlador e extremamente ciumento. Era um casal que vivia maritalmente ali 10 anos. Eles tinham uma filha de 6 anos de idade. A mãe do autor dos fatos mora ao lado, exatamente vizinha de muro, inclusive com passagens para sair. E eles viviam ali aparentemente como um casal normal, sem nenhum tipo de violência física estabelecida, de modo que ela não tinha nenhuma medida protetiva, por exemplo, nenhum boletim de ocorrência. Eles discutem no sábado pela manhã e esse indivíduo de 26 anos acaba matando sua própria companheira de 24 anos. Então, uma moça muito jovem, e com a vida toda pela frente. Nesses últimos 10 anos, Merim teria confidenciado a familiares que o marido Yulhan estava cada vez mais transtornado, ao ponto de determinar as ruas da pequena cidade de Ivaí que Merim poderia passar. Também o celular dela era constantemente fiscalizado pelo marido. Ele queria saber com quem ela falava e o que ela buscava na internet. Nós temos aí mais um caso onde o autor dos fatos, ele entende que a mulher é sua propriedade, a mulher é um objeto. Então é um caso clássico do homem machista que entende que se a mulher não ficar com ele, não fica com ninguém, o que é de todo lamentável. No dia em que resolveu dar um basta em tudo, Merim mandou uma mensagem para a mãe. Ela escreve, mãe, ora por mim aí, tá quase na hora, tô com medo da reação dele. Tô com medo do que ele vai tentar fazer. Eu quero ir embora. Reza por mim e para a filha. Então ela já temia isso porque ela sabia o homem que ela estava, porque ele era um indivíduo um pouco violento, porque ele realizava caça como uma das suas atividades laborais, Ele tinha lá cachorros de caça, a gente está investigando também se possíveis crimes de maus tratos contra os animais, mas à parte. Ele possuía, então, armas de fogo. Não legalmente falando, É importante dizer que ele não tinha porte ou posse de arma de fogo. Ele usava armas quase que artesanais, do tipo garrucha, e ele, então, tinha essas armas para ele caçar. Então, ele lidava com a morte com muita naturalidade. Após o assassinato, Yulhan deixou a filha em casa de 6 anos, pegou o carro dele, dirigiu até a casa da mãe, contou rapidamente o que tinha acontecido.
e depois desapareceu. Foram 3 tiros que acertaram a vítima. A polícia desconfia que o crime aconteceu na frente da filha do casal de 6 anos. Certamente, se isso acontecesse, se foi na frente da criança, vai ter aí mais um agravo da pena dele, porque quando você comete o crime na frente da sua própria ascendente, ali, descendente, você tem um agravo de pena ali também. Então nós estamos investigando esse fato. O Ilhan, principal suspeito de ter cometido o crime, ele ainda não é considerado foragido da justiça, mas o delegado que investiga o caso já pediu a prisão preventiva deste homem, que desde o fato nunca mais foi visto na região. Esse mandado de prisão preventiva passa por um procedimento formal, ou seja, o juiz, antes de decidir, ouve o Ministério Público já se manifestou favorável, concordando com a polícia. Nós esperamos agora que o Poder Judiciário ele decrete essa medida de prisão preventiva desse indivíduo para que ele possa ser considerado um foragido, então, da Justiça. Merim nunca tinha procurado a polícia para registrar uma queixa de violência contra o marido. Foram 10 anos sofrendo pressão psicológica e justamente no dia que teve a coragem para abandonar tudo, a jovem foi assassinada. E que ele seja encontrado, julgado pelo tribunal do júri e condenado aí apenas com mais de 30 anos, é o que nós esperamos. Um indivíduo desse ele não pode ficar em sociedade. É isso. Esse é o trabalho da polícia a partir de agora. Eu não entendi ainda por que o Ministério Público deu parecer favorável, mas esse cidadão ainda não está com a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele chegou ao ponto de fiscalizar, de dar blitz no celular da companheira para ver com quem ela falava, para ver o que ela buscava na internet. As ruas não, essa rua aqui você pode passar. Aquela lá, se você passar naquela rua lá, a chapa vai ficar quente pro teu lado. Era assim que o Ilhan tratava a esposa. Ele conheceu a vítima Merim quando ela tinha 14 anos, ele com 16, se relacionaram, casaram, ela viveu um verdadeiro inferno. Quando tentou sair de casa, foi assassinada. Valdinei. Obrigado, Thiago, pelas informações. Márcia, chamou a atenção, inclusive, uma fala do delegado ali, que o agressor aí, o suspeito pelo menos, ele convivia muito facilmente com a morte, pelo fato dele ser caçador, ter a caça como uma das suas atividades. Agora, 1h16 ali, com toda certeza, nesse momento, existe alguma mulher em algum canto da nossa capital, da nossa região metropolitana, e eu estou falando do alcance aqui da RIC, que sofre esse mesmo tipo de ação, essa mesma covardia, esse mesmo cárcere mental, intelectual, emocional, e que pode terminar em situação parecida com essa aqui. Exatamente, Valdinei. Como você começou falando, a gente preferia não estar falando sobre isso, não estar falando sobre mais um feminicídio, mais a perda de uma mulher. Mas, infelizmente, temos que falar porque a gente preferia que não tivesse acontecido. Né? E os sinais estão claros, ou seja, o controle, a determinação do que ela pode ou não fazer, do que ela pode ou não vestir, é lá o começo, é a violência psicológica. E para que se chegue a uma violência física e que culmina com o feminicídio, são passos que ocorrem. Nada acontece de um dia para o outro, então os sinais estão lá. Então, claro, se você está nessa condição, tem algum familiar nessa condição, procure ajuda. Você pode procurar ajuda de várias formas, não só numa delegacia de polícia, mas até com a própria assistência social do município, até com a saúde do município, que eles vão fazer as primeiras orientações para que se possa fazer algo, porque para que a mulher não se sinta sozinha. A maioria das mulheres que acaba chegando nessa situação de morte, elas se sentem sozinhas, por isso elas tentam resolver da forma delas e, infelizmente, a gente acaba perdendo mais uma mulher. Reforçar aqui o telefone 181, que é o Disque Denúncia. Você pode denunciar sem se identificar e é óbvio que tudo vai ser checado, tudo vai ser averiguado, né? Então, você não precisa ter nenhum tipo de receio, de medo. Se deparou com uma situação de violência, independentemente de que grau, de que situação tenha sido, faça a sua parte enquanto cidadão. Enquanto cidadão que não quer mais ver esse tipo de notícia tão comum como a gente tem mostrado nesses últimos tempos, e o Thiago fez um relatório aí breve do ano passado, quantas mortes nós tivemos provocadas por essa covardia. Então faça a sua parte, denuncie de alguma maneira. Obrigado, Márcia. Já já eu vou aliviar de novo, tá? Trazer informações ali sobre cuidados com os nossos pequenos, falando sobre o que está acontecendo na nossa comunidade, situações bem comunitárias. Mas, infelizmente, dentro do cenário jornalístico,
Dentro disso que você acompanha, a gente tem algumas histórias daquelas que entristecem e que, infelizmente, faz parte do nosso trabalho ter que trazer para você, para informar. O que vem aqui é mais um caso. Infelizmente, quando a gente fala mais um, não é desdenhando, não é menosprezando a situação. É porque, de fato, mais uma mulher perdeu a vida para violência. Um ex-companheiro tirou a vida dessa mulher aí de uma forma cruel, absurda, em frente à filha dela, uma situação terrível que aconteceu no interior do estado e que o Tiago vai trazer agora informações para nós. Informações que a gente lamenta profundamente que ainda tenham, né, que ter destaque nos jornais, nos programas, enfim, Tiagão. E a gente começou, Valdinei Rodrigues, o ano de 2024 de uma forma muito triste para algumas mulheres aqui do Paraná. Rapidamente a gente relembra aqui o caso da mulher que foi espancada, agredida, torturada, maltratada pelo cirurgião dentista, o cirurgião aqui na região, professor universitário, aqui no bairro Moçungue, aqui em Curitiba. Tivemos o caso em Araucária da mulher que foi assassinada no final de semana passado, depois de uma briga com o ex-companheiro. Tivemos o caso da Franciele, que foi morta no interior do Paraná. E a gente teve o caso agora da Merim, que foi morta na região dos Campos Gerais. Relacionamento de 10 anos. Ela conheceu o marido, ainda adolescente, tiveram uma filha e no dia que ela pediu o divórcio, no dia que ela falou, chega, não quero mais, eu não aguento, eu tenho 24 anos, eu quero seguir a minha vida, você tem 26, dá tempo, né, de você ser feliz e eu também. Ele não topou essa parada aí não, ele cometeu o crime e essa história completa você acompanha a partir de agora aqui no Balanço Geral. Veja. As fotos são da jovem de 24 anos. Aos 14, ela conheceu o marido, um homem possessivo, controlador e extremamente ciumento. Era um casal que vivia maritalmente ali 10 anos, eles tinham uma filha de 6 anos de idade, a mãe do autor dos fatos mora ao lado, exatamente vizinha de muro, inclusive com passagens para sair, e eles viviam ali aparentemente como um casal normal, sem nenhum tipo de violência física estabelecida, de modo que ela não tinha nenhuma medida protetiva, por exemplo, nenhum boletim de ocorrência. Eles discutem no sábado pela manhã, e esse indivíduo de 26 anos acaba matando sua própria companheira de 24 anos. Então, uma moça muito jovem, né, e com a vida toda pela frente. Nesses últimos 10 anos, Merim teria confidenciado a familiares que o marido Yulhan estava cada vez mais transtornado, ao ponto de determinar as ruas da pequena cidade de Ivaí que Merim poderia passar. Também o celular dela era constantemente fiscalizado pelo marido. Ele queria saber com quem ela falava e o que ela buscava na internet. Nós temos aí mais um caso onde o autor dos fatos, ele entende que a mulher é sua propriedade, a mulher é um objeto. Então é um caso clássico do homem machista que entende que se a mulher não ficar com ele, não fica com ninguém, o que é de todo lamentável. No dia em que resolveu dar um basta em tudo, Merim mandou uma mensagem para a mãe. Ela escreve, mãe, ora por mim aí, tá quase na hora. Tô com medo da reação dele. Tô com medo do que ele vai tentar fazer. Eu quero ir embora. Reza por mim e para a filha. Então ela já temia isso porque ela sabia o homem que ela estava, porque ele era um indivíduo um pouco violento, porque ele realizava caça como uma das suas atividades laborais, né? Ele tinha lá cachorros de caça, a gente está investigando também se possíveis crimes de maus tratos contra os animais, mas à parte. Ele possuía, então, armas de fogo, não legalmente falando, né? É importante dizer que ele não tinha porte ou posse de arma de fogo. Ele usava armas quase que artesanais, do tipo garrucha, e ele, então, tinha essas armas para ele caçar. Então, ele lidava com a morte com muita naturalidade. Após o assassinato, o Yulhan deixou a filha em casa de 6 anos, pegou o carro dele, dirigiu até a casa da mãe, contou rapidamente o que tinha acontecido e depois desapareceu.
Foram 3 tiros que acertaram a vítima. A polícia desconfia que o crime aconteceu na frente da filha do casal de 6 anos. Certamente, se isso acontecesse, e se foi na frente da criança, vai ter aí mais um agravo da pena dele, porque quando você comete o crime na frente da sua própria ascendente, ali, descendente, você tem um agravo de pena ali também. Então nós estamos investigando esse fato. Wilhan, principal suspeito de ter cometido o crime, ele ainda não é considerado foragido da justiça, mas o delegado que investiga o caso já pediu a prisão preventiva deste homem, que desde o fato nunca mais foi visto na região. Esse mandado de prisão preventiva passa por um procedimento formal, ou seja, o juiz, antes de decidir, ouve o Ministério Público já se manifestou favorável, concordando com a polícia. Nós esperamos agora que o Poder Judiciário ele decrete essa medida de prisão preventiva desse indivíduo para que ele possa ser considerado um foragido, então, da Justiça. Merim nunca tinha procurado a polícia para registrar uma queixa de violência contra o marido. Foram 10 anos sofrendo pressão psicológica e justamente no dia que teve a coragem para abandonar tudo, a jovem foi assassinada. E que ele seja encontrado, julgado pelo tribunal do júri e condenado aí apenas com mais de 30 anos, é o que nós esperamos. Um indivíduo desse ele não pode ficar em sociedade. É isso. Esse é o trabalho da polícia a partir de agora. Eu não entendi ainda por que o Ministério Público deu parecer favorável, mas esse cidadão ainda não está com a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele chegou ao ponto de fiscalizar, de dar blitz no celular da companheira para ver com quem ela falava, para ver o que ela buscava na internet. As ruas, não, essa rua aqui você pode passar. Aquela lá, se você passar naquela rua lá, a chapa vai ficar quente pro teu lado. Era assim que o Wilhan tratava a esposa. Ele conheceu a vítima Merim quando ela tinha 14 anos, ele com 16, se relacionaram, casaram, ela viveu um verdadeiro inferno. Quando tentou sair de casa, foi assassinada. Valdinei. Obrigado, Tiago, pelas informações. Márcia, chamou a atenção, inclusive, uma fala do delegado ali, que o agressor aí, o suspeito pelo menos, ele convivia muito facilmente com a morte, pelo fato dele ser caçador, ter a caça como uma das suas atividades. Agora, 1h16 ali, com toda certeza, nesse momento, existe alguma mulher em algum canto da nossa capital, da nossa região metropolitana, e eu estou falando do alcance aqui da RIC, que sofre esse mesmo tipo de ação, essa mesma covardia, esse mesmo cárcere mental, intelectual, emocional, e que pode terminar em situação parecida com essa aqui. Exatamente, Valdinei. Como você começou falando, a gente preferia não estar falando sobre isso, não estar falando sobre mais um feminicídio, mais a perda de uma mulher. Mas, infelizmente, temos que falar porque a gente preferia que não tivesse acontecido. Né? E os sinais estão claros, ou seja, o controle, a determinação do que ela pode ou não fazer, do que ela pode ou não vestir, é lá o começo, é a violência psicológica. E para que se chegue a uma violência física e que culmina com o feminicídio, são passos que ocorrem. Nada acontece de um dia para o outro, então os sinais estão lá. Então, claro, se você está nessa condição, tem algum familiar nessa condição, procure ajuda. Você pode procurar ajuda de várias formas, não só numa delegacia de polícia, mas até com a própria assistência social do município, até com a saúde do município, que eles vão fazer as primeiras orientações para que se possa fazer algo, porque para que a mulher não se sinta sozinha. A maioria das mulheres que acaba chegando nessa situação de morte, elas se sentem sozinhas, por isso elas tentam resolver da forma delas e, infelizmente, a gente acaba perdendo mais uma mulher. Reforçar aqui o telefone 181, que é o Disque Denúncia. Você pode denunciar sem se identificar e é óbvio que tudo vai ser checado, tudo vai ser averiguado, né? Então, você não precisa ter nenhum tipo de receio, de medo. Se deparou com uma situação de violência, independentemente de que grau, de que situação tenha sido, faça a sua parte enquanto cidadão que não quer mais ver esse tipo de notícia tão comum como a gente tem mostrado nesses últimos tempos. E o Tiago fez um relatório aí breve do ano passado, quantas mortes nós tivemos provocadas por essa covardia. Então faça a sua parte, denuncie de alguma maneira. Obrigado, Márcia. Já eu vou aliviar de novo, tá? Trazer informações ali sobre cuidados com os nossos pequenos, com as nossas